Essa semana que passou, eu ouvi de uma pessoa que chegou a mim para conversar, chocada com uma busca que ela fez e com o impacto das respostas que ela teve. A pessoa disse que foi procurar um conselho de um padre, depois procurou de um leigo, de uma outra pessoa, sobre uma questão e um desafio, e ela só ouviu a palavra: bom, isso aí vai te levar para o inferno. E aí começou a inferno. E ele perguntou assim para mim a princípio: o senhor vai também dizer que eu vou para o inferno? E foi um negócio muito interessante, porque na hora eu fiquei impactado como eu poderia facilmente julgar uma situação e dizer inferno. Mas não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que Cristo fez e faz entre nós. Deus entrou na história para conduzir e salvar. Deus se aproximou de quem estava distante para falar com quem estava distante e para caminhar com quem estava distante para a proximidade que é Ele próprio, para ficar perto do céu agora, para não errar o rumo do céu já e eternamente. E ali eu fiquei incomodado, e quando eu ouvi a liturgia de hoje, incomodado por essa pergunta, eu me questionei assim: o que eu posso dessa leitura colher como caminho para a nossa reflexão também da paróquia? E eu me dei conta de que eu preciso me lembrar de uma ideia muito clara: Deus me quer unido a Ele. O céu é viver unido a Deus. E Deus nos quer no céu. Se é assim, me quer unido a Ele. Se o céu é viver unido a Ele, se Ele me quer no céu, eu preciso perguntar para mim como eu posso fazer para entrar no céu. Não é uma pergunta que eu tenho que fazer primeiro para o padre ou para alguém. Eu tenho que me fazer essa pergunta. Eu tenho que entender que aqui dentro eu preciso processar os rumos dessa pergunta. O que é necessário? O que eu faço para entrar no céu? E talvez uma resposta também ajude cada um de nós. O céu é um convívio. Então não se faz caminho para o céu, não se entende o céu sem caminhar junto, sem se colocar um ao lado do outro. Quando alguém quer realizar algo de fato concreto e verdadeiro, ele chama outras pessoas para fazer junto, para colaborar, para edificar. Então, como se entra no céu? Caminhando juntos. Caminhando junto com Deus, caminhando juntos entre nós. Pés, mãos, força, inteligência, coração, unidos num só empenho, num só esforço. Amar agora e sempre, porque Deus é amor. E a liturgia desse domingo, ela nos mostra esse caminho feito juntos. No Evangelho nós ouvimos a lição de quem aprende a confiar em Deus. O Evangelho nos ensina a confiar em Deus. Pedro pesca a noite inteira. Aí de repente Jesus está ali, na margem, e começa a estar ensinando, está pregando, mas ele percebe que a multidão não ajuda, porque ele fica na beira da praia e fica ali, e entre a beira da praia e a multidão o comprimindo. Então ele sobe numa barca, daqueles que pescaram a noite inteira, a barca estava parada porque eles estavam lavando a rede, trabalharam e não conseguiram nada durante a noite, e Jesus sobe na barca e diz: afasta para um pouco mais distante, para eu poder falar para essas pessoas. E depois que ele termina de falar, ele diz para Pedro: avança para águas mais profundas. Ele sabia que eles não tinham tido resultado com os esforços que fizeram. E Pedro, depois da ordem de Jesus, disse: olha, eu não pesquei nada durante a noite, trabalhamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra lançarei as redes. Pedro podia ter dito para Jesus coisa do tipo assim: o senhor é carpinteiro, eu sou pescador. O senhor está fora da sua função porque está pregando, e eu estou no meu trabalho e sabendo o que eu faço. O senhor vai querer ensinar Pai Nosso ao vigário?
Mas Pedro não fez isso. Pedro se colocou no lugar de quem tem sempre o desafio de entrar no céu. Aprender, render-se, entender que Deus tem razões que os nossos olhos, a nossa inteligência não calcula. E Pedro diz, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. E faz. E o que Pedro encontra? Encontra uma pesca que não aconteceu a noite toda. Ele colhe os resultados que ele buscou a noite inteira com as próprias forças, mas agora colhe porque ouviu, porque fez-se atento. Aqui é interessante o desafio de confiar, né? Primeiro, depois Pedro, aliás, o Senhor diz a Pedro que ele passa a ser dali por diante pescador de homens. Curioso é reparar que Jesus estava no início do Evangelho pescando homens com a palavra e o anúncio. Depois ele entra numa barca e mostra diante dos pescadores o que é pescar homens. É ouvi-lo e praticar o que ele diz. E depois de praticar o que ele diz, o que se colhe? Abundância. Se colhe graça. Se colhe resultados efetivos. Esse também é o desafio. Confiar em Deus é ouvi-lo e praticar o que ele diz. Portanto, se entra no céu, caminhando junto com Jesus, ouvindo e confiando nele. Na primeira leitura, nós também ouvimos isso. Também na primeira leitura e na segunda leitura. Na primeira, nós ouvimos Isaías contando a sua história. A sua história de como Deus o chamou e mostra a isso, quando fez isso, mostrando a beleza do céu na liturgia do templo. Depois de ver tanta beleza na liturgia, ele não se considera digno, por ser pecador, de estar ali, unido àquele mistério, vendo aquela beleza, vivendo aquela alegria. Ele não se considera digno de estar vivendo aquela riqueza, de estar junto de Deus. Deus, então, com uma brasa, manda um anjo tocar os seus lábios, e com a brasa que toca os lábios, ele purifica dos seus pecados Isaías. E depois, Isaías ouve Deus chamando: quem enviarei? Quem irá por nós? O coração e a inteligência, livres do pecado, se abrem à missão. Aqui estou, envia-me. Então Isaías segue unido a Deus, fazendo a glória e a promessa de Deus serem conhecidas. Percebem que quando Pedro também encontrou Jesus e viu o milagre, ele reconheceu que era pecador. Isaías viu a glória de Deus no templo e na liturgia e reconheceu que era pecador. E Deus chamou para caminhar juntos, e eles se fizeram instrumento. Na segunda leitura, na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está falando da missão que ele agora está vivendo, anunciar Deus. Unido a Deus, a graça de Deus com ele é quem atua. Unido a Deus, ele recorda Jesus Cristo, recorda a notícia de que Deus é amor e Deus está conosco. E Paulo anuncia a tantos. Ele que era perseguidor de Cristo nos cristãos, depois de encontrar o Senhor no caminho de Damasco, se torna um cristão. Este é o evangelho, e Paulo diz isso, que nos faz firmes. Essa é a palavra que cremos, quando caminhando dia a dia, a palavra onde quer que estejamos nos dá o mesmo rumo para cada um, o rumo do céu. Quando nós nos unimos a Deus, encontramos o céu e o rumo do céu nos caminhos da terra. Pensando assim, o que esse evangelho, o que essa palavra pode nos sugerir sobre o desafio de nós vivermos unidos a Ele? O que essa palavra nos pode sugerir como ideia e exercícios sobre como atuar, entrar no céu agora? Como viver isso? Em síntese, essa palavra nos faz ver que Deus nos quer unido a Ele. Que a preocupação de Deus é que eu esteja unido a Ele. O céu é viver junto com Deus. E Deus, repito, nos quer no céu. Para entrar no céu, precisamos caminhar juntos, vivendo com nossos pés, mãos, força, inteligência,
coração, um só empenho, um só esforço agora e sempre. Viver junto de Deus, porque Deus é amor. Então, quem ama, entra no céu. E para fazer isso, essa semana eu quero sugerir a você a mesma coisa que eu sugeri para esse sujeito. Ele encontrou tantas dificuldades para confiar em Deus. É tão problemático confiar em Deus quando a gente está acostumado a lidar com alguma coisa do nosso jeito, do nosso modo, com nossos cálculos, com as nossas razões. A gente está acostumado com os nossos planners, com as nossas agendas, com nossos sistemas, com o nosso horário, com nossos cálculos. É tão difícil perceber quando alguém chega e desarruma, alguém que vem com uma característica diferente e bagunça meus esquemas. Eu me lembro disso sempre quando eu conversava com a secretária do colégio onde eu estudei. Ela e a diretora acadêmica do colégio, a coordenadora pedagógica, estavam organizando os horários dos professores. Quando tudo estava pronto, tinha um professor que dizia assim: eu não posso tal dia. Você imagina o desespero da pessoa, porque tem que desmontar. Quem é professor sabe muito bem como é isso. Você tem que refazer aquele horário louquinho outra vez. E é um desespero. É pior que montar quebra-cabeça de 1000 peças. Digo para vocês com tranquilidade. Pois bem, eu falei para o sujeito assim: enfrentar confiante qualquer dificuldade. Se Deus é amor e Ele te quer unido a Ele, enfrenta as dificuldades. Não foge delas, não. Sugiro a você também hoje aqui, enfrentar confiante qualquer dificuldade para poder viver o amor, para ficar unido a Deus e aos irmãos. Mas as dificuldades nunca foram problemas para quem quer ser forte. As dificuldades não são problemas que devem fazer nossos olhos gerar drama. Nossa, mas cuidado, dê à dificuldade o tamanho que ela tem. Não torne a dificuldade uma fumaça ou uma neblina. Ela é apenas uma dificuldade. O amor nos faz olhar para a dificuldade e mesmo diante dela faz perceber o positivo diante de tudo. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tragédias, se continuarmos a amar, temos a luz para ver o que podemos fazer de bom. Confiemos antes de tudo em Deus, com Ele temos a coragem de enfrentar todos os problemas sem perder a esperança. Levemos aos outros essa confiança. Como Pedro no Evangelho de hoje, fazendo assim, vamos fazer, nascendo aos poucos, uma cultura da confiança em Deus. Uma cultura que eu não posso pedir que os outros comecem. Eu tenho que começar vivendo perto de Deus agora. Eu digo aos outros, vivendo primeiro. Uma cultura da confiança em Deus, uma cultura do amor, uma cultura de céu. A confiança que nasce do amor torna possível a fraternidade, mesmo diante das dificuldades. Portanto, nessa semana, eu repito, sugiro para entrar no céu que você escolha o gesto de Pedro, que mesmo cansado, numa noite de trabalho difícil, sem resultados, confiou em Deus dizendo: em atenção à tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, ele enfrentou confiante as suas dificuldades. Fazendo assim, enfrentando confiantes as suas dificuldades, confiante em Deus, você vai caminhar junto com Deus. Isso é amar a Deus e ao próximo. E assim nós entramos no céu. Não na hora da nossa morte, mas como dizemos na Ave Maria, agora, que é o tempo que Deus nos dá. Enfrentar confiante as dificuldades. Enfrentar com confiança em Deus. Façamos isso, nos ajudemos. E assim eu não vou precisar acalmar alguém que ouviu tantas vezes a palavra inferno, porque a nossa comunidade mostra como é entrar no céu. Que Deus nos ajude. Amém.